Bora falar sobre uma repercussão nacional da primeira vitória logo na estreia do Paysandu na Série C do Campeonato Brasileiro. Um jogo muito bom. Para mim, o Paysandu conseguiu fazer uma partida já com cara de Série C na primeira rodada. Isso é importante. Eu quero trazer aqui também os detalhes sobre a transmissão, né? Tendo mais de quase 800 mil visualizações. Isso aqui é um absurdo. A torcida do Paysandu é algo assim que é inexplicável, tá? Para mim, o Paysandu ele tem uma quantidade de torcedores muito semelhante a vários clubes do famoso G12 do futebol brasileiro. Assim, uma coisa estupenda, acho que não tem nem comparação com vários clubes da Série A, Série B, Série C do Campeonato Brasileiro. E também falar sobre a Série C, né, esses 3 pontos iniciais, o próximo jogo agora na segunda rodada sendo em casa contra a equipe do Brusque. Quantos pontos foram necessários também para a classificação na primeira fase, né, da Série C dos últimos anos. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like, se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 75 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Black Card, e compre a sua nova camisa do Papão ou acessório com 10% de desconto nos pagamentos via Pix, utilizando o link na descrição do nosso vídeo. Olha, são várias ofertas. A camisa número 1 dessa temporada você encontra por R$ 329,90 dos tamanhos P ao extra G. Há a possibilidade também de personalização a partir de R$ 15. Outras ofertas, como por exemplo, bandeira de mesa por R$ 69,90, tem tamanhos também infantis, a camisa número 3 por R$ 279,90 e muito mais. Estas e várias outras ofertas disponíveis na Fute Fanatics eu separei para vocês. O link você já sabe na descrição do vídeo, beleza? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esta repercussão nacional, com vários portais destacando a primeira vitória do Paysandu na Série C do Campeonato Brasileiro, logo na estreia com gol de estreante, gol do Juninho, garantindo esse placar de 1-0. Vitória fundamental, um empate até mesmo contra o Volta Redonda lá no Rio de Janeiro, primeira rodada, já não estava tão ruim. A vitória caindo, né, no finalzinho ainda, ficou sensacional e o Paysandu começa a Série B da forma que devia ser, né, que é vencendo a primeira com o pé direito e dando confiança para o seu torcedor. Daqui a pouco eu comento mais sobre a questão também de pontuação, né? Quantos pontos foram necessários para a classificação nos últimos anos. Quero falar sobre essa repercussão. Olha, no canal da Sportnet, que transmitiu, né, esse duelo ao vivo, né, teve mais de 748 mil visualizações neste jogo fora de casa. Cara, isso aqui é um absurdo, tá? Se fosse um jogo, por exemplo, contra uma equipe que tivesse um pouco mais de torcida, tá? Não estou falando de dois gigantes da Série C, não. Vamos colocar aqui duas torcidas, uma outra torcida um pouco maior, né? Que é do Volta Redonda. Era jogo para 1 milhão, 1,5 milhão. Mas grande parte disso aqui é a torcida do Paysandu. E é algo que é pouco falado no futebol brasileiro. O Paysandu, o Remo também, cara, são torcidas assim espetaculares. Me faz até mesmo me perguntar, tá, se os censos de pesquisas aqui do futebol brasileiro, no que tange a quantidade de torcidas, estão certos. Porque assim, tudo bem, pode ser que o Paysandu tenha só, entre aspas, 1 milhão de torcedores, mas que seja muito mais engajado do que os outros. Isso é um fato, tá? Só que eu já começo a desconfiar que a quantidade de torcida do Paysandu, ela nacionalmente deve ser algo bem semelhante ao do Atlético Mineiro, ao do Botafogo, tá? Você acha que eu estou falando algum absurdo aqui? Não estou falando que o Paysandu tem mais. Mas, em termos de proporção, para mim, é algo muito semelhante. Cara, 800 mil, quase 1 milhão de visualizações em um jogo na Série C. Olha, eu diria que talvez 10, 12, 15 clubes do futebol brasileiro teria a capacidade disso. E no futebol sul-americano, talvez 20. Tá? E o Paysandu está entre eles. Então, assim, parabéns para a torcida do Paysandu. Isso aqui é fenomenal. Uma coisa que eu gosto muito é porque, assim, o torcedor paraense ele não faz distinção de jogo. O Paysandu, o Remo, ele pode jogar seja na Série C contra o Volta Redonda ou, sei lá, na Copa do Brasil contra o Fluminense, o torcedor vai e assiste do mesmo jeito. Esse critério de torcer eu acho que falta demais nas torcidas do futebol brasileiro. Eu sempre me pergunto, será que o torcedor está saindo de casa para ver o seu time do coração, tá? Aqui a gente que torce para os clubes fora do eixo, né? O Paysandu, o Goiás, o Coritiba, o Ceará, ou tá indo para ver o Flamengo, o Corinthians, o São Paulo? Porque para mim um torcedor que escolhe o jogo, ele tá vendo o adversário e não
o time da casa. Então eu tiro o chapéu para a torcida do Paysandu, do Remo também, não é puxando a sardinha não, mas é porque são clubes que eu sempre admirei muito antes de ter o canal. E outros portais grandes falando sobre essa vitória, né? Além do portal UOL, destacando este 1-0, o portal também, o GE, né? O Paysandu vence o Volta Redonda fora de casa na estreia da Série C. Mais um, portal Band. Série C tem frango de ex-Santos. Veja todos os rodados, todos os resultados, né, da estreia deste domingo. Volta Redonda 0, Paysandu 1. O Paysandu jogou fora de casa, mas foi ofensivo e perigoso desde o primeiro tempo. O gol só saiu na etapa final e foi marcado por um estreante. O atacante Juninho aproveitou o passe de Edilson e decidiu a partida aos 27 minutos. Outro portal, da Casa TV, né? Brincando com o nome do Paysandu. Isso aqui aconteceu no comecinho do ano passado, né? Acabei abrindo essa matéria aqui sem querer. Outra também do portal Debates Carajás, Paysandu vence ou Volta Redonda fora de casa e larga com o pé direito na Série B, né? Perdão, na Série C do Brasileirão. Outra matéria foi do Globo Esporte. O Caio Melo fica na bronca após gol anulado, mas elogia o Paysandu em estreia na Série B. Muito bem organizado, foi a opinião do meio-campista. Outro portal grande, né, o Futebol Interior. Papão começa bem a Série C. O gol foi marcado por um recém-contratado em jogo no Raunilo de Oliveira. E mais um para a gente finalizar, o portal Liberal. Além dos 3 pontos, vitória do Paysandu contra o Volta Redonda, quebra tabu histórico. O time bicolor conquistou sua primeira vitória diante do adversário, atuando no Rio de Janeiro. Apesar que o Paysandu tem sorte contra o Volta Redonda, né? Perdeu no ano passado, aquele jogo feio da Série C. Meu Deus do céu, ficou 1-0 ou... Deixa eu ver aqui. Mas na Série C, né, onde o Paysandu enfrentou o Volta Redonda, ele conseguiu subir aquele empate fora de casa. Deixa eu até ver aqui se no ano passado ficou 1-1 ou 1-0. Ficou 1-0, né? Tá certo. Esse jogo aqui, meu Deus, que jogo horroroso. Mas hoje, nessa rodada de estreia, sendo uma sorte diferente, e espero que assim seja, né, para a sequência da temporada. O do portal também foi o portal Gazeta Esportivo, Paysandu estreia na Série C com vitória fora de casa sobre o Volta Redonda. Muito bonito o site, por sinal. Aproveite as ofertas da Fute Fanatics e garanta 10% de desconto nos pagamentos via Pix, utilizando o link logo aqui abaixo na descrição do vídeo, beleza? Bora falar sobre tabela de classificação e olha, fazer uma comparação, né? Primeira fase, né? 20 equipes, 19 jogos. Quando o Paysandu subiu em 2023, o 8º colocado fez 29 pontos. O Paysandu também fez 29 e foi o 7º colocado, ou seja, os 8 primeiros, né, avançando para o quadrangular de acesso. No ano passado, em 2025, a pontuação necessária para esse G8 foi de 27 pontos, então sendo menor do que o ano que esteve, né, com o Paysandu. E em 2024, a pontuação necessária foi 26, que foi o Remo, inclusive, o 8º colocado e conseguiu o acesso para a Série B. Então dá para a gente fazer uma base aqui dos últimos anos. Uma pontuação entre 26 a 28 deve ser o necessário para a classificação após 19 jogos na Série C. Não é uma pontuação absurda. Tá? O Paysandu já começa bem, já tem 3 pontos. Tem que aproveitar agora essa sequência, né, dentro de casa. O jogo contra o Brusque, jogo difícil, enjoado, e depois o Barra. Tá? Para mim o Paysandu tem totais condições de fazer 6 pontos dentro dessa sequência. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, estes números também dos últimos anos, se é algo que te preocupa, se dá para o Paysandu pensar em liderança também, né, dessa primeira fase. Eu acho que a Série C poderia mudar isso, tá? Quem sabe, eu acho que o primeiro colocado devia ter uma pequena vantagem, né? Talvez até subir direto, seria legal isso. Ou, né, ser campeão, né, vamos dizer assim. O primeiro colocado no ano de 2024 precisou de 41 pontos. No ano de 2023 foram necessários 36, mas com 34 seria também. E em 2025 o líder foi o Caxias e não subiu com 37. Olha só, né? Curiosidade, apenas o Operário nos últimos anos que terminou na primeira colocação da primeira fase e subiu. Pode deixar sua opinião também aqui embaixo em relação a esses números. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!